Mas a Suzy e o Fernando estão se apresentando aqui diante de Deus com a vida do Lorenzo, né? Uma criança muito abençoada. Eu vou falar sobre a mulher estéril, mas essa mulher não tem nada a ver com estéril, tá? Ela só se preparava para esse neném vir agora, né? Está tudo certo com eles, para a glória de Deus, está tudo bem. Agora há um reconhecimento de que é Deus que deu, amém? E automaticamente há aquele desejo dos pais de entendendo que é Deus que deu, consagrar a Deus. É bom demais quando a gente entende que Deus dá e Deus merece também ser honrado. E ou seja, nós consagramos os nossos filhos, entregando diante de Deus, e aí sabemos que estamos fazendo a coisa certa. Nós não batizamos crianças. Nós não batizamos. Nós oferecemos, nós apresentamos diante de Deus. Deixa eu explicar a diferença. Jesus foi apresentado. Jesus não foi batizado quando criança. E Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Ele só foi apresentado, Ele não foi batizado. O batismo de Jesus só aconteceu com 30 anos de idade. Eu não sei qual é a data, mas nós temos uma data aqui no nosso calendário que nós vamos apresentar as crianças. Nós vamos colocar no Viva News quando estiver perto dessa data, e nós vamos mostrar, e vamos falar dessa data, mas todas as crianças que não tiveram o privilégio, os pais que não tiveram o privilégio de apresentar suas crianças, mesmo quando elas já tiverem, né, na determinada idade, nós vamos permitir você trazer a sua criança para a gente orar e apresentar diante de Deus. Mas é muito bom quando os pais têm essa visão, essa clareza de que precisam oferecer a Deus, consagrar a Deus seus filhos. E é isso que acontece com a vida do Fernando e da Suzy quando apresentam o Lourenço diante de Deus. E nós vamos então orar. Você pode entregar nas mãos da pastora Elma. E aí é o seguinte, o que nós queremos? Nós queremos que vocês, pais, imponham as mãos também sobre a vida do Lourenço. Pode ficar fazendo volta. Está preocupado com a foto? Esquece a foto por enquanto, vem com a esposa para foto. Só vem aqui, estende a mão. Pode estender a mão. Deixa eu ver. Pai, no nome de Jesus, nós estamos apresentando a vida do Lourenço diante do Senhor. Nós estamos consagrando, Senhor, essa criança diante de Ti agora, Senhor. Espírito Santo, toma a vida dessa criança em Tuas mãos. Senhor, abençoa a vida dessa criança. Que ela cresça em estatura, em graça, em verdade, diante do Senhor e também dos homens. Livre essa criança, Senhor, de todo mal. Senhor, guarde ela, Senhor, em seus caminhos, em seus projetos. Deus, que os pés dessa criança sejam pés que venham trilhar a Tua vontade, os Teus caminhos, os caminhos que o Senhor projetou para ele. Usa a vida do Lourenço, Senhor. Senhor, glorifica Teu nome através da vida dele. Abençoa os pais, dê sabedoria aos pais. Senhor, dê sabedoria ao Fernando, dê sabedoria à Suzy, dê sabedoria, Senhor, aos seus avós, para, Senhor, ensinar essa criança no caminho que ele deve andar. Deus, nós consagramos a vida do Lourenço no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe. Agora pode tirar foto aí, pode fazer pose. Pronto? Aí, gente, vamos lá. Ok, obrigado. Parabéns, Fernando, parabéns, Suzy. Lourenço vai ser muito abençoado. Conseguiu aí a NPI? Conseguiu não? Não conseguiu. Ok, coloca então mesmo com os erros, pode colocar o texto que a gente vai pedir aí, que pode ser que alguns não puxaram a Bíblia, tá bom? 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9 até o versículo de número 20.
1 Samuel, capítulo de número 1, do versículo 9 até o versículo 20. Tomando posse da sua vitória. É lógico que eu estou colocando para você, e estou falando para você tomar posse da vitória que Deus conquistou para você. Por isso o tema tomando posse da sua vitória. 1 Samuel 1, 9 a 20 diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas me deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, e só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por a filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi. Aliás, assim a mulher se foi no seu caminho, e comeu, já não era triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando, foram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Último versículo. De modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia a ela: tenho pedido ao Senhor. Olha para quem está do teu lado e diga assim: tome posse da tua vitória. Não, olha para ele e fala com quem vai tomar posse também, né? Fala para ele: toma posse da tua vitória. Toma posse da vitória. É a única condição para você ser abençoado. Primeiro porque a Bíblia diz que tomar posse de uma bênção, tomar posse de uma vitória, é atitude de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer vitória, você precisa ter atitudes de fé. Então você precisa tomar posse. Tomar posse é o mesmo que se apropriar. Tomar para si. Tomar sobre as regras, tomar sobre as mãos, tomar sobre o controle. Tomar posse é ser proprietário. Tomar posse é chegar e dizer o seguinte: é meu. Porque enquanto você não toma posse, significa que ainda não é sua. Embora às vezes você tenha um direito de usufruir de alguma coisa, enquanto você não toma posse dela, você não usufrui. Você só vai poder usufruir de alguma coisa quando você toma posse dela. É por isso que a palavra de Deus nessa noite é: tome posse da sua vitória. Eu acredito que Deus tem uma nova história para escrever através da sua vida. Amém? Amém? Deus tem
coração em motivo de festa. Deus pode fazer. E quantos de nós sofremos de alguma maneira? Quantos de nós padecemos de alguma maneira? 40 dias de jejum e oração pedindo para que Deus mudasse a nossa sorte. 40 dias de oração e jejum pedindo para que Deus nos desse a vitória. E como eu vou desafiar uma igreja a orar e jejuar durante 40 dias, se eu não acredito que Deus é o Deus de vitória? É por isso que eu preciso nesta noite dizer a você: tome posse, se aproprie, tome posse daquilo que Deus conquistou na cruz por você, tome posse da vitória do Senhor na cruz por você. E a Bíblia diz que a vitória da cruz foram extraordinárias, foram em todas as dimensões, foram em todas as esferas. A vitória de Jesus para você envolve até o céu, porque o inferno foi fechado para você e as portas dos céus foram abertas. Antes era diferente. Por causa do pecado, o homem foi tirado do Éden, foi expulso da presença de Deus. Os céus estavam como que cerrados, mas agora com Jesus Cristo os céus estão plenamente abertos e qualquer um pode ter acesso. Então ele conquistou vitórias até no céu para você. No inferno que Jesus Cristo fez, sabe o que foi? Foi só derrotá-lo, derrotar o diabo. O diabo já foi derrotado também de você. Então tome posse da sua vitória. O que fazer para tomar posse da bênção? O que fazer para tomar posse da vitória? Primeiro, número 1. Pode mudando aí no slide, meu querido. Olha o que acontece. Olha o exemplo de Ana. 1 Samuel 1, versículo 10. Diz que Ana não se conformou com a sua esterilidade. Ana não se conformou com a sua esterilidade. A Bíblia está ressaltando a ideia ou o exemplo dessa mulher chamada Ana. E o texto diz que ela se apresentou diante de Deus, não se conformando com a sua situação, não se conformando com a sua esterilidade. Então aí diz: Ana não se conformou com a sua esterilidade. Querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. O conformismo é tão danoso quanto a esterilidade. Eu posso dizer mais: o conformismo às vezes é mais danoso do que a esterilidade. Porque se Ana tivesse se conformado com sua esterilidade, ela não seria mãe. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes nós já vivemos situações onde nós tivemos que aconselhar pessoas que já estavam conformadas com a sua esterilidade. Talvez você não pode ser mãe, e talvez você já tenha se conformado com a sua esterilidade, ou com a condição de você não poder ser mãe. Algumas pessoas vivem esse drama e aí preferem assumir o caminho da adoção. Eu vou adotar porque eu já estou conformado com minha esterilidade. Eu não posso gerar filho, não posso ter filho. Ou então tomar algumas atitudes que não é uma atitude muito sábia. Eu vou dar um exemplo de Sara, esposa de Abraão. Sara é uma mulher estéril, que tinha uma promessa de Deus de que ela seria mãe. E foram passando os anos, e daqui a pouco eu imagino que Sara começou a se conformar com a sua esterilidade. E aí Sara, por ser estéril, já está conformada, começou a querer dar um jeitinho. Bom, já que eu sou estéril, e eu tenho desejo de ser mãe, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outra mulher, e eu vou dar a Abraão, e Abraão vai se relacionar com ela, e o que vai estar dentro do ventre dela é da semente do meu marido. Presta atenção nisso. E aí eu vou
mesmo com um jeitinho dado, poder ter o privilégio de ser mãe. E por causa disso, porque Sara estava começando a se conformar com a sua esterilidade, ela apressou as coisas e deu outra mulher para Abraão. O que nós estamos vendo aqui é que ela não se conformou. Eu não vejo Ana dando um jeitinho. Eu não vejo Ana aceitando a situação. Eu não vejo Ana se conformando com a situação. Eu não estou vendo aqui. A Bíblia diz que ela não se conformou. A Bíblia mostra que ela não se conformou. Nós temos um livro em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus dizendo o seguinte: não nos conformeis. A Bíblia dizendo para que nós não nos conformemos. Agora presta atenção. Quando a Bíblia diz não nos conformeis com este mundo, ela não está querendo dizer apenas não nos conformeis com o pecado que há no mundo. O que ele está dizendo é: não nos conformeis com tudo que existe dentro desse mundo, dos seus problemas, das suas aflições, das consequências sofridas por causa do pecado nesse mundo. Você não se conforme com tudo que acontece nesse mundo, mas você nesse mundo vai poder transformar todas as consequências negativas desse mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. Não nos conformeis com nada nesse mundo. Olha, se o problema do país hoje é um problema de crise financeira, eu não preciso conformar com a crise financeira da minha vida. Se hoje há muitas moléstias, há muitas enfermidades surgindo, eu não posso me conformar com as enfermidades. O que a Bíblia está dizendo é: eu não vou me conformar, eu não vou me amoldar, mas eu vou ser um transformador. Eu posso ser um transformador. Um transformador de situações. O que a Bíblia está dizendo é: não vos conformeis, mas transformai-vos. E ainda a Bíblia diz no final que quando a gente se posiciona, a gente vai provar qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nós. E Deus tem sempre o melhor. Amém? Deus tem sempre o melhor para você, querido. Então o que você precisa fazer? Não se acomodar. Ana não se acomodou. Uma das coisas que você precisa aprender, e eu preciso aprender, nós precisamos aprender, é que quem se acomoda nunca vence. Quem se acomoda nunca vence. Ana orou para que Deus mudasse a sua história e a sua estabilidade. 1 Samuel 1:10. Ela orou, ela buscou a presença de Deus. Não se conformou com a situação. Querida, há muitas maneiras da gente mostrar que não está conformado com alguma situação. E é tomando algumas atitudes de mudança. Vou dar um exemplo. Não adianta mudar de terra. Tem que mudar a semente. Tem que, às vezes, você pensar no tipo de qualidade de semente que você está semeando. Então, às vezes, o problema não está na terra, está na qualidade da semente que você está semeando na terra. Então, você, ao invés de mudar a terra, mude a semente, faça uma boa semeadura. Não adianta mudar de ano. Tem que mudar os hábitos. Nós somos um povo que, quando você inicia um novo ciclo, seja em aniversário, seja principalmente, nós vamos ver esse saudosismo aparecendo mais quando você faz a virada do dia 31 para o dia 1º do ano seguinte. Aí todo mundo cheio de esperança, dizendo: o ano vai ser melhor. E está certo, você precisa falar isso. Mas às vezes não basta apenas mudar de ano. O que precisa é mudar os hábitos. Não adianta mudar de região, tem que mudar o coração. Não adianta, dentro da visão que nós estamos, mudar o discipulador. Às vezes tem que mudar as nossas atitudes. Não se conformar é não aceitar do jeito que está. Não se conformar
para mudar a situação que você está vivendo. Eu estou falando assim, mas pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que não precisa dessa palavra. Talvez você diga assim: não, pastor, está tudo bem comigo. Pastor, não estou vivendo nenhuma situação difícil. Eu não estou vivendo nenhum drama. Eu não estou vivendo nenhuma perda. Para mim as coisas estão tudo bem. Querido, a Bíblia diz que você precisa entender o princípio da palavra. Você tem que ter hoje. Glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor. Dê graças a Deus. Aprenda com essa palavra. Porque quando a crise vier, você não vai cair. Porque quem está em pé precisa cuidar para não cair. Mas você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado aqui diz amém? Amém. Quem quer mudar a sua história diz amém? Amém. Meu querido, para mudar você não pode se conformar. Se o teu amém vem como alguma coisa que diz que eu não estou conformado, eu tenho certeza que Deus vai agir. Se o teu amém vem como alguém que está decidido a mudar a qualidade da semente que está semeando, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Se o teu amém refere-se a uma mudança dos teus hábitos, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Mas você precisa ter a atitude de não se conformar. Nós estamos numa visão que Deus está nos trazendo muita excelência de crescimento. A visão de discipulado. Eu estava dizendo que às vezes o nosso problema, ou o problema não está no nosso discipulador, o problema está nos nossos hábitos, no nosso comportamento. Então nós temos que mudar os nossos hábitos. O que nós temos que mudar é o nosso comportamento. Eu vou dar um exemplo de discipulado, por exemplo, que falhou. Vamos falar, por exemplo, de Adão e Eva. Quem era o discipulador de Adão? Quem era o discipulador de Adão? O próprio Deus. Se liga. O discipulador de Adão era o próprio Deus. E não era uma vez por semana e uma hora. Não era um discipulado de uma hora e uma vez por semana. A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias Deus vinha para conversar com Adão e Eva. Então era um discipulado diário. Era todo dia. Olha, terminava o dia. Já virando o dia, entrando para nós. A Bíblia diz que Deus vinha lá para conversar com Adão. E era um discipulado. Imagina. E foi um discipulado que falhou. Foi um discipulado que deu errado. Agora o problema não estava em Deus, o problema estava nas atitudes de rebeldia de Adão. É por isso que o discipulado de Adão deu errado. Porque Adão tinha atitude de rebeldia no seu coração. Eu vou dar outro exemplo. O exemplo de Judas. Quem foi o discipulador de Judas? O discipulador de Judas foi Jesus. Agora, quando a gente pensa em Jesus como discipulador, e agora durante 3 anos Jesus está discipulando Judas, mas o discipulado com Judas também foi um discipulado que fracassou. Por que o discipulado com Judas fracassou? Por causa das atitudes de Judas, o que ele trazia no seu coração. Ele tinha um coração desleal. Não era leal ao seu discipulador, ele traiu o seu discipulador. E mais uma característica de Judas: Judas tinha o coração dele voltado para o dinheiro. Olha, o coração de Judas estava tanto nisso, que ele chegou a vender o próprio Jesus. O seguinte, o cara estava tão fissurado por isso, que ele chegou a 30 moedas, eu vendo ele para você. E vendeu. Por 30 moedas ele traiu. Então, às vezes o que tem que mudar não é o discipulador. O que tem que mudar às vezes é a atitude. Querido, você não vai receber algo novo da parte de Deus fazendo as mesmas coisas de sempre. Tem que mudar. Tem que mudar.
inconformada com a situação. Se você quer vitória, faça esse ano que você não fez no ano passado. Sinceramente, se você quiser viver um ano de vitória, faça o que você nunca fez antes. Ore como você nunca orou antes. Leia a Bíblia como nunca você leu antes. Evangelize como nunca você evangelizou antes. Trabalhe como nunca você trabalhou antes. Dependa do Espírito Santo como nunca você dependeu antes. Mas mude suas atitudes. Não se conforme com esse drama que você está vivendo. Se levante em nome de Jesus. Não aceite passivamente o seu fracasso. Tem gente que aceita o fracasso, se conforma com o fracasso. Tem gente que não pode ficar doente, que já acha que vai morrer. Acabou, você sentenciado, vai morrer. Tem gente que aceita passivamente o fracasso. Querido, mas você não nasceu para ser um fracasso. Você foi gerado numa família de Deus para ser mais do que vencedor. Amém? Amém. Olha para quem está do lado e diz assim: você não nasceu para ser um fracasso. Olha para ele assim: então a voz passou de conta. Às vezes Deus permite, se liga aqui, às vezes Deus permite alguma deficiência na nossa vida para que Ele venha realizar grandes milagres na nossa vida. Às vezes, alguma coisa que acontece, que às vezes nem mesmo a gente entende. Algumas situações que acontecem que são desfavoráveis para nós. E tudo só acontece com permissão de Deus. A Bíblia diz que não pode um fio de cabelo da nossa cabeça se tornar branco ou preto, se não for com a permissão dele. Não pode cair uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus na sua vida. Então, às vezes, Deus permite sim que aconteça alguma situação, mas com certeza Ele já tem projetado um grande milagre para você. Amém, querido? Amém. Só quem acredita diz amém. Amém. Então, querido, não se conforme com a dor. Não se conforme com a dor. Não se conforme com a doença. Não se conforme com a tristeza. Não se conforme com a depressão. Não se conforme com as dificuldades financeiras. Não se conforme com a dificuldade no seu casamento. Não se conforme com o vício dos seus filhos. Não se conforme com o desemprego. Não se conforme com nada que esse mundo traz. Mas comece a agir em nome de Jesus para transformar o meio onde você está. Você pode transformar. É só não se conformar. Nós estamos vendo essa atitude de Ana. Ela se levanta em nome de Jesus e ela começa a buscar a presença de Deus para mudar a sua história. O texto diz que ela tinha tanto desejo de mudar que ela fez a única coisa que imaginou que podia fazer. Ela correu para a presença de Deus. Olha a visão dessa mulher. E ela começa a fazer votos. Coloca o número 2 aí para nós. Ana então começa a ter uma atitude de fé. E ela, por essa atitude de fé, faz um voto ao Senhor. 1 Samuel 1, versículo 11. Ela vai lá e faz um voto. Ela vai lá e faz um voto ao Senhor, dizendo: se o Senhor me der um filho, qual é o voto dela? Eu vou entregar essa criança em tua presença. Sobre a cabeça dele, sobre a barba, não vai passar navalha. E eu vou consagrar essa criança ao Senhor. Ela faz um voto de entregar aquela criança nas mãos de Deus. O que é um voto, querido? Voto é como um acordo que você faz com Deus, uma aliança que você renova com Deus. Eu, por exemplo, fiz um voto esse ano. Eu sei que às vezes não é tão fácil cumprirmos tudo que nós falamos que vamos fazer com Deus, mas eu fiz um voto. Eu digo: Deus, eu quero fazer isso porque eu sei que eu preciso disso. E voto representa
que um dia se sentiu tão inconformado com alguma situação, e ele fez um voto para o Senhor. Ele foi lá, rapou, não zero a cabeça, tirou todo, mais 0, brilhou o negócio. Esses dias fiquei sabendo de um rapaz que durante o período de carnaval estava na igreja e o desejo de mudar a situação e não aceitar nenhum contra-ataque do diabo na sua vida, na sua mente, no seu coração foi tão intenso. Ele percebeu que o diabo estava atacando muito nos seus olhos. O diabo estava usando os olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Sabe o que esse rapaz fez? No culto mesmo, pediu um esparadrapo, colocou no olho. Chegou em casa, foi levado em casa. Chegou em casa, continuou com eles fechados e disse: para aí, coloca esparadrapo. Colocou esparadrapo todos os olhos, pegou um olho, ficou com os olhos fechados durante 3 dias e disse: durante 3 dias eu vou fechar os meus olhos e vou abrir apenas os meus ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Pessoas que fazem votos, pessoas que não estão conformadas com alguma situação e dizem: Deus, eu vou fazer isso, ele já falou isso, muda essa situação. Esses dias a minha filha deu uma de maluca, andou descalço por 3 dias. Você viu andando descalço por aí? Quem viu? 3 dias descalço. Eu olhei e ficou doida. Não, doida não, pai. Estou fazendo isso diante de Deus. Voto por um desejo profundo de mudança. Quantas vezes nós fazemos voto para o Senhor? Esse ano eu vou fazer diferente. Às vezes não faz, os mesmos hábitos, acompanhando de novo. Esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou fazer aquilo. A Bíblia fala alguma coisa sobre o voto, querido. A Bíblia diz que aquele que vota e não cumpre é um tolo. E a Bíblia diz que Deus não se agrada de votos de tolo. Se você faz algum voto ao Senhor, a Bíblia diz: cuidado, porque se você votar alguma coisa diante de Deus, Ele leva muito a sério. Ele assume o compromisso com você e você tem um compromisso com Ele. Então você precisa levar a sério o voto que você faz. Você não pode brincar com Deus. E Ele diz: é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Mas quando alguém está com o coração ardendo por uma mudança, por uma reviravolta na sua vida, geralmente essa pessoa é levada a fazer um voto diante de Deus. E Ana fez esse voto. Nós temos outras pessoas, outros exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram voto. Eu vou dar um exemplo. Jacó estava, depois de ter uma atitude errada, fugindo da casa de seus pais, e se encostou num lugar deserto, sozinho, já depois de cansado, em um local para dormir. Tomou uma pedra casual, colocou aquela pedra como travesseiro, e naquela noite Deus fez uma visita para Jacó. A Bíblia diz que Deus deu uma experiência extraordinária para aquele homem. Ele tem uma visão de Deus, porque é uma escada que topa do céu até a terra. E a Bíblia diz que nessa escada descia e subia anjos. Jacó tem a primeira experiência forte com Deus, e quando ele acorda, ele diz: Deus está aqui e eu não sabia. Eu quero fazer agora um voto ao Senhor, querido. E ele então começa a fazer um voto ao Senhor. Jacó está fazendo uma aliança com Deus. Gênesis 28, 20. Coloca para mim. Gênesis 28, 20. Jacó fazendo um voto ao Senhor. Impressionante.
impressionante, porque quando alguém está inconformado, geralmente faz isso. Fez também Jacó, o quê? Um voto. Qual foi o voto de Jacó? Se Deus for comigo e me guardar nesse caminho que eu vou seguindo, me der pão para comer, veste para vestir. Versículo 21. Vai lá, rápido. De modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus. 22. Então esta pedra que veio posto como coluna será casa de quem? Deus. Será casa de Deus. E aí ele faz um voto: e de tudo que me deres eu te darei o dízimo. Às vezes você, por exemplo, que não dizimava antes, fez um voto para o Senhor: Senhor, agora esse ano eu vou dizimar de tudo. E ele não está cumprindo o tempo. Mas Jacó faz um voto. Jacó diz: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor for comigo nessa pedra aqui, que eu fui fazer como travesseiro, eu vou usar essa pedra. Nesse lugar aqui eu vou edificar um altar. E a Bíblia diz que Jacó se foi. Deus abençoou a vida de Jacó. Quando ele retornou, foi tão abençoado, Deus mudou a sua história, que a única coisa que ele queria era voltar e cumprir o seu voto. Outra pessoa que voltou, Davi, Salmo 56, versículo 12. Salmo 56, versículo 12. A gente vai ver outro exemplo, Davi agora, e Davi falando sobre a importância de você entender que a mão do Senhor está sobre ele. Ele está dizendo aqui a importância de fazer os votos por essa graça de Deus na vida dele. Ele diz: sobre mim estão os votos que eu te fiz. O que Davi está dizendo? Senhor, cabe a mim cumprir os votos que eu te fiz. A Deus eu oferecerei ações de graça. O slide está errado, tá? A Deus eu oferecerei, ou eu te oferecerei ações de graças. Senhor, sobre mim pesam os votos que eu fiz, e eu vou sempre render ao Senhor o reconhecimento de todas as coisas vêm do Senhor. Querido, sabe quem decreta? Sabe quem decreta o final da sua história? Não é você e nem o diabo. Quem decreta é Deus. Em que sentido eu estou dizendo? No sentido de você não controlar nada a respeito de você mesmo. A Bíblia diz que suas preocupações e ansiedades não vão poder resolver o problema. A Bíblia diz que por mais que você ande preocupado tentando resolver por conta própria, a Bíblia diz que você, por mais ansioso que esteja, não pode mudar nenhuma dessas situações pela tua própria força. Você precisa da graça e do favor de Deus. E é por isso que nessa noite eu estou dizendo: tome posse da graça e do favor de Deus na sua vida, porque Ele tem vitória para você. Se o diabo está dizendo para você que isso não tem jeito, ele está mentindo para você. E se de alguma maneira você mesmo está pensando que essa situação está difícil e não tem jeito, quem decreta isso não é você, é Deus. Deixa eu dar um exemplo. Deus chega para uma mulher e diz para aquela mulher: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Em que situação Jesus fala para aquela mulher que se ela cresce, ela veria a glória de Deus? Numa situação de morte. Seu irmão já estava morto há 4 dias, já cheirava mal, já estava putrificando. Sabe de uma coisa? Já estava, meu irmão, em decomposição. Era 4 dias. Querido, você sabe que em 24 horas, quando alguém morre, precisa ser enterrado. Por melhor que a gente tente fazer para aguentar um pouco mais, quando você faz alguma coisa para aguentar um pouquinho mais, para fazer ou esticar um velório, para fazer qualquer outra coisa, quando você chega no ambiente e a hora já passou,
passou, o cheiro se torna quase insuportável. Aquele homem já estava há 4 dias e Jesus estava falando para ela: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Sabe por quê? Porque para Deus não há impossível. E ela diz, insiste: Senhor, mas para aí, o negócio já cheira mal. Ela queria dizer o seguinte: não tem mais jeito. E Jesus insiste: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí na segunda vez ele diz para ela a mesma coisa: Deus não disse. Jesus chama a atenção dela: eu não te disse que se você crer verá a glória de Deus. E aí ele manda tirar a pedra, ele manda aquele homem sair, e a Bíblia diz que ele sai andando. Esse homem é o Lázaro. Não há casos perdidos para Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, querido. Se você não se conformar com isso e buscar a presença de Deus, então Deus vai abençoar você. A única coisa que você não pode fazer, presta atenção nisso que eu estou dizendo para você aqui, se liga aqui, é desistir da sua vitória. Você não pode desistir da sua bênção. Você precisa tomar posse. Coloca lá outra vez para nós. Não desista do propósito que Deus estabeleceu na sua vida. O que aconteceu no caso de Ana? Ana não desistiu do propósito de ser mãe. Ela era estéril, mas ela não desistiu do propósito. Ela insistiu no propósito. Querido, sabe o que eu percebo? Que Ana, antes de gerar um filho no seu ventre, ela gerou uma oração ajoelhada diante de Deus. Ela começou a buscar a presença de Deus. E antes dela gerar um filho no seu ventre, ela gerou pela fé no seu coração. Foi isso que ela fez. Buscou a presença de Deus, mudou a sua situação pelo poder da oração, pelo poder da consagração. Então, antes dela gerar um filho no seu ventre, ela gerou diante de Deus. Então você não precisa e não deve desistir da visão que Deus colocou no seu coração. Você não precisa desistir dos seus alvos. Você não precisa desistir dos seus sonhos. Você precisa perseverar até o fim. Perseverar. Quem desiste nunca vence. Um vencedor jamais desiste. Jamais. Eu estou com a palavra na gaveta com um tema só: não desista. Simples, não desista. A qualquer hora eu posso fazer ela. Porque um vencedor nunca desiste. Você precisa acreditar que Deus tem algo para você de forma linda e sobrenatural. Que Deus vai visitar você. Se você tomar posse da bênção de Deus nesta noite, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Porque há casos que para nós parecem casos perdidos. Deixa eu dar um exemplo. Aqui nós tivemos pelo menos 2 casos recentes. Eu estou falando desses 2 casos porque esses 2 casos foram agora, recentes. Eu já tive N situações. Deus já curou o paralítico, Deus já curou a idético, Deus já curou os cegos. Mas eu quero citar esses 2 casos que eu vou falar agora que aconteceu recentemente. Tem 3. Um paralítico que levantou, estava andando, eu fui ver no domingo, aliás, na sexta-feira, no turno das mulheres da princesa, ela estava tão feliz que ela estava lá dançando lá fora. Eu falei: meu Deus, de uma mulher que estava na cadeira de roda, estou querendo dançar aqui agora. Só Deus pode fazer isso. Se não me engano, uma semana retrasada, antes de eu começar a ministrar, alguém pede para testemunhar no domingo.
E fala o nome, está aqui, não chega apenas o bilhete. Fulano de tal sentiu no coração que eu deveria testemunhar, contar o que Deus fez na vida dela. Aí eu disse, não vou dar oportunidade. E aí eu chamei pelo nome. Olhei na galeria esperando o adulto se levantar. Olhei aqui embaixo esperando o adulto se levantar. Estava vendo uma adolescente, mas eu não imaginava que era uma. Aí chega um adolescente aqui e começa a dizer que tinha um caroço. Eu nem sei mais aonde era isso, na cabeça. Na cabeça. Que tinha um caroço na cabeça. E a preocupação total. Porque um adolescente com um caroço na cabeça não significa uma boa coisa. E ela disse que então veio aqui, orou, recebeu oração e voltou ao médico para fazer novos exames. E aí os segundos exames disse que não tinha mais nada na cabeça. O caso de uma irmã que está aqui me ouvindo, que veio aqui testemunhar que Deus tinha tirado os caroços do seio dela. Ia precisar de interferência médica, intervenção médica, mas simplesmente desapareceram. O que é para Deus fazer você ser curado de um problema de tumor? O que é para Deus curar um cérebro? Um dia desse eu estava fazendo uma conferência lá em Sertanópolis. Um dia desse. Isso não é um dia desse. Eu não sei se uns 2 anos atrás, eu não lembro direito, 3 anos, eu não lembro mais. Eu estava nessa conferência e Deus mandou eu chamar todos que estavam com problema na visão. Querido, que coisa linda Deus fez ali naquele dia. Quantos abandonaram os seus óculos naquele dia? Porque o que é para Deus resolver um problema de visão? O que é para Deus curar você? O diabo diz que às vezes não tem jeito. O médico pode dizer que não tem jeito. Você pode pensar que não tem jeito. Mas no momento em que você ouve uma palavra de Deus e você toma posse dela pela fé, a Bíblia diz que Deus vem e interfere na sua vida, querido, porque alguma coisa foi gerada no teu coração, mesmo antes de se manifestar no teu físico. Você toma posse antes da presença de Deus e Deus faz acontecer. Tome posse da sua vitória. Ana não desistiu. Em quarto lugar, por causa da minha hora, pode colocar lá, pode mudar. Ana recebeu a palavra e pela fé tomou posse do milagre. Ana recebeu a palavra e pela fé tomou posse do milagre. Olha a cena. Ana está inconformada e vai buscar a presença de Deus. Quando o sumo sacerdote vê Ana em um local orando, o estado desesperador daquela mulher, a maneira como ela falava com Deus, embora ele não soubesse que ela estava falando com Deus, mas a maneira que ela se mostrava fez ele pensar besteira. E ele chega para a mulher e disse: mulher, como que você entra? Tem coragem de entrar na casa de Deus embriagada? Tem coragem de entrar na casa de Deus com um comportamento semelhante? E ela então chega e fala para o sumo sacerdote, dizendo: longe de mim, meu Senhor, o que tem em mim aqui é amargura de alma, o que tem aqui é tristeza de alma, o que tem aqui, sabe, meu querido, ele está dizendo para o profeta, o que tem aqui é insatisfação com a situação de esterilidade que eu estou vivendo. Eu estou buscando a presença de Deus para ser gerado na presença de Deus um milagre na minha vida. O que eu quero é que Deus mude o meu quadro, o que eu quero é que Deus mude a minha situação. Não, eu não estou embriagada, não, eu não estou sob efeito de bebida, não, eu estou consciente de tudo que envolve a minha vida, estou consciente dos meus problemas, mas eu também estou muito consciente que Deus pode mudar essa minha história. Quando o sumo sacerdote vê Ana falando daquele jeito, ele olha para aquela mulher
E no versículo 17 do capítulo 1, ele fala a seguinte coisa para ela: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Deixa eu falar uma coisa para você. Não aconteceu nada. Não aconteceu calafrio. Não aconteceu dela ter uma grande visão, fogo do céu. Nada disso. Algumas pessoas que vieram aqui testemunharam do seu milagre, nem sequer imaginavam que o milagre tinha acontecido. Vieram orar, buscar a presença de Deus, tomaram posse pela fé, foram para casa. E quando voltaram no médico, se surpreenderam: cadê? Sumiu. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus age na sua vida como Ele quer, e às vezes da maneira como você não espera. Quem te diz que você tem que sentir alguma coisa sobrenatural para que Deus age na sua vida? Querido, deixa Deus agir na sua vida através da sua fé. Às vezes você vai ter que sair daqui apenas tomando posse da tua bênção. Talvez não sinta nada aqui no sobrenatural, mas você toma posse da tua bênção, vai para a tua casa, e o que vai acontecer? Deus vai agir a teu favor. Eu tenho certeza. Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. A petição que você fez. A Bíblia diz que quando o sumo sacerdote falou aquilo, mudou completamente. Ela começa mudando o próprio semblante. Sabe aquele semblante de derrotado? Sabe aquele semblante triste? Mudou. Peraí, mas não aconteceu uma grande vez na hora que ele falou. Mas ela se apropriou, ela tomou posse da bênção. Mudou o semblante. A Bíblia diz que ela chegou lá naquele lugar sem comer, sem se alimentar. Ela não tinha prazer nem comer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que ela saiu dali, mudou o seu semblante. A primeira coisa que ela fez foi preparar um prato daquele bem caprichado, com tudo que tinha direito. Mandou para dentro. Comeu. Mudou. Tomou posse. Se eu chamar você daqui a pouco para orar por você, e você está vivendo um drama do qual eu não sei, mas que Deus sabe, você precisa sair daqui, meu irmão, com outro semblante. Você precisa sair daqui com outras convicções. Você precisa sair daqui com outras certezas. Você precisa sair daqui certo que Deus está nesse lugar e que Ele ouviu uma voz profética. Você precisa sair daqui certo que Deus vai agir na sua vida. O que acontece? Ela toma posse da palavra, e a história daquela mulher foi mudada. Do versículo 18 até o versículo 20. Você já vai ver outra situação, não precisa colocar. Acompanhe o texto lá depois. Mas você vai ver aquela mulher tomando uma atitude diferente. Sabe, quando você recebeu uma palavra de Deus, toma posse dela. Quando o seu discipulador falar alguma coisa para você, toma posse dessa palavra desse discipulador. Quando o seu pastor falar alguma coisa para você, tome posse. Sabe, querido, comece a viver um milagre. Viva o extraordinário de Deus. Não importa o seu passado, o tamanho da sua dor, Deus tem uma nova história para a sua vida. A Ana ainda não estava grávida, mas ela estabeleceu um estilo de vida santo. E Deus fez um grande milagre para ela. Ela mudou a sua vida. Sim, porque Deus não faz milagres em meio de sujo.
Deus não faz milagre em ventre sujo. Eu estou falando do ventre, não sei se você entendeu isso. Deus não faz milagre em ventre sujo. Deus não faz milagre em coração sujo. Tem que mudar o estilo, mudar os hábitos, buscar a presença de Deus. O tamanho do Deus que você crê é o tamanho do seu milagre. Você crê que Deus pode fazer o impossível? O impossível vai acontecer. Porque o tamanho do Deus que você crê é o tamanho do seu milagre. Então tome posse da sua bênção. E para encerrar, quinto lugar, Ana cumpriu o seu voto. Pode mudar. Eu não sei se eu falei isso de manhã, né? Não falei, não deu tempo. E quem falou que está dando tempo hoje? Já é 9 horas. Precisa encerrar. Mas ela cumpriu o seu voto. Ela consagrou Samuel. Você disse que ela tinha prometido diante do Senhor. Ela cumpriu. Muitas pessoas sabem o que fazem. Elas buscam um milagre. E depois que recebem, não glorificam a Deus. Não voltam para agradecer. Nós temos exemplos bíblicos, só não temos tempo de falar sobre isso. De pessoas que receberam grandes milagres, mas que não tiveram o coração agradecido. Mas Ana